fala do presidente americano Donald Trump em visita ao Oriente Médio. Muito para desdobrar respeito, conforme o presidente passa primeiro pela Arábia Saudita. A gente começa com a passagem dele pela Arábia, depois tem outros assuntos para a gente desbordar, para a gente desdobrar, melhor dizendo, enquanto ainda conversando a respeito. É um dos raros casos onde, numa viagem de Trump pelo Oriente Médio, ele não passará por Israel. A disputa com a China em termos de geopolítica também está no cerne disso, e também a disputa entre as potências regionais, por exemplo, Turquia e Irã, também são tópicos de discussão. Trump, no último mandato, teve uma série de medidas que remodelaram as dinâmicas do Oriente Médio. Agora, depois de seu primeiro mandato, ele volta para lá, a gente avalia também como as coisas mudaram. Vamos primeiro à apuração a respeito da Arábia Saudita. Ele chegou hoje ao país e é a primeira parada da viagem que dura 4 dias. É a mesma estratégia do início do mandato de 2017, quando, de forma inédita para um presidente americano, a Arábia Saudita foi a primeira parada. Normalmente, a primeira parada de um presidente americano, quando ele viaja para o exterior, é Canadá ou Reino Unido. Por Trump, por uma eventualidade do falecimento do Papa Francisco, foi a Itália e o Vaticano para estar presente no funeral do Papa, mas agora falando de visitas de Estado, de fato, tirando aquela ocasião solene, ele volta para a Arábia Saudita como foi no primeiro mandato em 2017. Para a Casa Branca, a classificação é de um retorno histórico e disse que Trump saiu de Washington muito animado com a agenda. A recepção na Arábia Saudita foi coisa nababesca de fato. Uma coisa muito diferente de como foi a visita de Joe Biden no mandato passado. Entre as cordialidades, o Air Force One, avião do presidente, foi escoltado por jatos F-15 da Força Aérea da Arábia Saudita, e o F-15 é um jato de sucesso histórico dos Estados Unidos, talvez o jato de combate de maior sucesso na história do mundo, e também no Oriente Médio é um jato que fez muito sucesso entre as forças aéreas de ponta da região. Também o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro, o pai dele já está muito debilitado e ele, de fato, é o sujeito que costuma estar à frente em compromissos de Estado e de governo na Arábia Saudita. Recebeu Trump no aeroporto na cidade de Riad, que é a capital do país. Os dois participaram de um almoço com executivos, entre os presidentes Elon Musk, claro, mas também Larry Fink da Oracle, entre outros executivos com proximidade a Trump, estiveram por ali. Ele foi muito aplaudido também durante o seu discurso, e a gente tem aqui o discurso de Trump num fórum empresarial hoje mais cedo. Ele foi muito aplaudido chegando lá, e com uma cordialidade, de fato, teve também mesmo, nesse mesmo discurso que vocês veem ao lado, a entrada com o tradicional God Bless the USA, do Lee Greenwood, que é a mesma música que ele usou na campanha, também uma coisa que a cara do Trump na saída tocou o YMCA, foi todo o show do Trump, e ele agradeceu a cordialidade. Então foi aí, em tom de lua de mel, com o governo da Arábia Saudita, essa chegada de Trump. Pincelando pontos-chave do discurso, ele defendeu que os países da região deixem de lado antigas rivalidades e invistam no desenvolvimento econômico, ao invés de seguir o que ele chamou de caminho autodestrutivo do Irã. Ele elogiou uma nova geração de líderes e disse que o Oriente Médio pode ser conhecido pelo comércio e pela tecnologia, e não mais pelo caos e pelo terrorismo. Até numa coisa que ecoa as passagens do Obama desde 2009 pela região, ele disse que houve críticas a políticas, aspas, intervencionistas, e prometeu manter uma parceria forte com a Arábia Saudita. Ele também anunciou um compromisso de 600 bilhões de dólares em investimento com os sauditas, dos sauditas, melhor dizendo, nos Estados Unidos. Falou que era um mega investimento econômico, uma série de áreas, energia, defesa, tecnologia. E também vem aí, de forma destacada, o maior acordo de vendas de armas da história. São quase 142 bilhões de dólares da história entre os dois países, pelo menos. 142 bilhões de dólares. Eles vão fornecer à Arábia Saudita equipamentos e serviços de combate de última geração, provenientes de mais de 12 empresas de defesa americanas. Se a gente falava sobre a disputa com a China na região, e ainda sobre a disputa entre outras potências regionais, Turquia e Irã se destacam como algumas que já tiveram animosidade com a Arábia Saudita no passado. Isso vem aí, então, como um recado do presidente americano. Força aérea, defesa antimísseis, segurança marítima, fronteiras, modernização de tecnologia, treinamento às forças armadas sauditas, reforço nas academias militares, serviços médicos. Isso é cerca de 8 vezes maior que o apoio militar fornecido a Israel. Fica aí, então, o registro. Agora, partindo para implicações mais amplas desse acordo e do que isso significa em termos da viagem do Trump à Arábia Saudita, a gente recapitula como a região
tem sido impactada pelo presidente americano. Trump foi um presidente histórico para o Oriente Médio na sua última presidência. A gente pode pincelar alguns pontos-chave. Então vamos lá. A mudança da embaixada americana de Tel Aviv em Israel para Jerusalém é um dos pontos. Depois os históricos Acordos de Abraão. Essa é uma das iniciativas que levou até republicanos e aliados, pessoal do movimento MAGA nos Estados Unidos, a pedir que Trump recebesse um prêmio Nobel da Paz. Era basicamente uma estratégia para fazer com que, com a mediação dos Estados Unidos, países árabes da região reconhecessem Israel diplomaticamente. E aquilo gerou de fato um avanço sem precedentes na diplomacia da região, ou pelo menos sem precedentes na história recente da relação com os Estados Unidos. Bahrein, Marrocos, Emirados Árabes Unidos. O Sudão chegou a progredir, mas creio que não firmou. As tratativas finais reconheceram Israel diplomaticamente. A grande joia da coroa seria que a Arábia Saudita reconhecesse Israel diplomaticamente. E quando a gente fala do início do conflito de 7 de outubro entre Hamas e Israel, mesmo o apoio do Irã é citado como uma reação a essa iniciativa. Explicando, o Irã, percebendo que a Arábia Saudita poderia se aproximar da assinatura de um dos Acordos de Abraão e reconhecer Israel diplomaticamente, acabou por financiar aquele atentado. Isso é uma coisa que é alegada mesmo pelo premier israelense Benjamin Netanyahu. Financiou o atentado, então, para impedir que a Arábia Saudita tivesse esse reconhecimento, gerou, então, uma crise humanitária e foi uma causa que também uniu muitos dos líderes do mundo árabe de forma antagônica ou, pelo menos, afastada de Israel e arrefeceu muito esse esforço que vinha da presidência anterior de Donald Trump. Essa visita agora à Arábia Saudita parece uma iniciativa para retomar o diálogo que os Estados Unidos tinham no primeiro mandato e que, no final do primeiro mandato de Trump, quase levou a essa assinatura, a esse reconhecimento diplomático de Israel pela Arábia Saudita. Vale a pena a gente registrar, acho que já citei no começo da reportagem também, que é a primeira vez que um país muçulmano, com maioria muçulmana, é escolhido como destino inicial. No primeiro governo de Trump e agora no segundo, ele repete a dose. São algumas das questões para ficar de olho, mas ainda falando sobre a dinâmica do Oriente Médio e resgatando a ocasião da primeira viagem de Trump na sua segunda presidência ao Oriente Médio, como foi lá atrás na primeira, a gente pode falar do acordo nuclear do Irã. Eu até estava lendo um comentário a respeito disso na live de ontem, quando falava que foi a mesma justificativa das armas de destruição em massa para invadir o Iraque, mas são casos com uma série de... Eu até entendo quando a gente entra em contato com o tema pela primeira vez ou quando está acompanhando com um distanciamento maior, porque dessa confusão, mas são duas situações bastante distintas, com a República Islâmica do Irã e com o Iraque. O enriquecimento de urânio da República Islâmica do Irã e a preocupação de que eles tenham uma arma nuclear é de preocupação há algum tempo. A Agência Internacional de Energia Atômica estima que o Irã esteja enriquecendo urânio até cerca de 60%, que seria muito além do necessário para fins civis. Normalmente, cerca de 20% no máximo é o que se usa para fins civis. A partir daí, começa a rumar para chegar no enriquecimento a nível militar, de construir uma bomba atômica, que é a ambição de longa data do regime do Irã. Trump entendia, houve um acordo que veio lá do governo Obama em 2015 para tentar permitir que o Irã desenvolvesse um programa nuclear civil. Trump entendeu em 2018 que o JCPOA, que era o Plano Abrangente Conjunto de Ação, esse é o nome do acordo nuclear do Irã, não estava sendo efetivo, o Irã estava construindo uma bomba atômica de todo jeito, e saiu do acordo porque falou que, além de não ser eficiente, causava outros problemas. Os Estados Unidos não seriam parte disso. Agora ele está tentando estabelecer alguma forma de outro acordo nuclear com o Irã, mas a saída dos Estados Unidos do acordo e a política de pressão máxima também foram uma marca de Trump na região. Isso são algumas das coisas que a gente resgata conforme ele volta para lá. Agora, vamos falar também sobre a questão israelense. É raríssimo é um exagero assim, mas é raro que um presidente americano passe pelo Oriente Médio em uma visita como essa, uma turnê que passe por vários países, sem passar por Israel. Biden não fez isso, segundo a nossa apuração no primeiro mandato, Trump também não fez isso, e se a gente volta anteriormente, tirando o Obama, eram poucas ocasiões em que isso acontecia, uma ou outra no governo Bush, uma ou outra no governo do Bill Clinton, mas nos últimos 10 anos são mais as exceções do que as regras. Trump, que é um aliado tão próximo de Israel, nessa viagem não passa pelo único país, pela única democracia do Oriente Médio, pelo único país também de maioria judaica no Oriente Médio, no mundo também. Ele retirou os Estados Unidos do acordo nuclear em 2015 e impôs duras sanções econômicas ao Irã, pressionou o país a negociar termos mais favoráveis e, naquela ocasião,
A viagem onde ele agia dessa forma durou 9 dias e incluiu Israel, além de países da Europa. Dessa vez, Israel fica de fora, então, e também há rumores de que isso seja algum tipo de ruído entre Trump e Netanyahu. Isso é uma especulação que a gente noticia por estar correndo na imprensa, para que o público também tenha ciência a respeito disso. Entretanto, a gente não pode corroborar, não pode afirmar de fato que há um ruído explícito entre as duas partes. Mas vamos passar por alguns dos desdobramentos entre Trump e Israel no caldo dessa visita. Antes de embarcar, a gente tem o seguinte: Trump anunciou a suspensão de uma campanha de ataques aéreos contra os Houthis no Iêmen, que são uma organização terrorista que vinha bombardeando consistentemente Israel. O grupo, que é financiado pelo Irã, prometeu parar de atacar navios em uma rota comercial global vital. Israel não foi notificado sobre o acordo antes do público. Em março, antes disso, o premier Benjamin Netanyahu também não foi informado sobre negociações diretas dos Estados Unidos com o Hamas. Ontem teve a libertação de um refém israelense-americano, o Idan Alexander. É outro sinal de negociações conduzidas sem necessariamente compartilhar informações com os israelenses, o que destoa um pouco de como a relação foi no passado. Essa do refém americano foi um canal secreto de negociações aberto há 2 semanas atrás. São alguns dos sinais que vêm à tona. De acordo com a mídia israelense, Israel só soube da negociação por meio da própria inteligência israelense, não teve um sinal que veio do governo americano. Esses são alguns dos pontos destacados quanto à visita, a questão da Arábia Saudita, a recapitulação de como o Oriente Médio se configurou muito como está agora a partir do governo Trump anterior e o fato de que ele pula Israel. Mas tem mais alguns pontos a gente destacar em meio a essa visita de Trump ao Oriente Médio. A questão da Arábia Saudita é um ponto-chave. Primeiro, a questão dos barris de petróleo e o controle que, via OPEP, melhor dizendo em português, da OPEP+, esse país exerce quanto ao barril de petróleo. Energia barata é uma das questões pelas quais Trump milita, não é de hoje, foi assim no governo anterior, foi assim ao longo da campanha, e não só por fins de fomento econômico, mas também pela questão da guerra. Trump fala que se o preço do barril de petróleo tivesse baixado no governo anterior, o de Joe Biden, não seria possível para a Rússia continuar financiando a máquina de guerra por um tempo tão prolongado. E uma das demandas de longo prazo é que a Arábia Saudita também baixe, de certa forma, o barril de petróleo. Se a gente volta lá atrás, isso até é um negócio histórico que vale a pena a gente pincelar. Teve a stagflation, que é a estagnação econômica com inflação nos Estados Unidos na década de 70, uma coisa que esteve profundamente relacionada ao corte, ou melhor dizendo, a manipulação do barril de petróleo, da produção de petróleo pela OPEP no século passado. Tinha até, talvez quem é mais velho vai lembrar disso nas notícias, na década de 70 chegou a ter até tentativas de impor, por exemplo, um limite federal de velocidade nos Estados Unidos para racionamento de petróleo. O que mostra também a influência histórica que a Arábia Saudita pode ter com os Estados Unidos e um dos pontos da relação entre os dois países. Abrindo mais esse escopo, Trump deu protagonismo à Arábia Saudita mesmo antes dessa visita. Foi o lugar escolhido para conversas entre oficiais americanos e oficiais russos quando Trump começava a campanha para tentar chegar a um cessar-fogo ou uma paz no leste da Europa entre Rússia e Ucrânia. Em Jeddah, na Arábia Saudita, em Riad, houve 2 rodadas de negociação entre, então, mediadores americanos e os russos. Isso também envolve uma questão do Irã. Trump teve anteriormente uma política de pressão máxima quanto ao Irã. Parece que deve voltar se rodadas de negociação não tiverem frutos. Já são 4 rodadas de negociação com o Irã. E essa política de pressão máxima também passa por ter a Arábia Saudita como um aliado regional. Afinal de contas, a Arábia Saudita e o Irã têm uma rixa sunita-xiita. No Oriente Médio não é de hoje, os dois países tiveram a própria mini-guerra fria no Oriente Médio, como já foi chamada anteriormente durante a Guerra Fria principal entre os Estados Unidos e a União Soviética. São alguns dos pontos nos quais a gente fica de olho e, claro, conforme a visita deve se encerrar no final dessa semana, a gente também vai ficar de olho quanto a se Trump, depois de Arábia Saudita e da sua turnê pelo Golfo, aparece na Turquia. Seria de fato histórico ele estar junto a Trump, melhor dizendo, junto a Zelensky e Putin em uma eventual negociação de paz. A gente aguarda para ver. E aguardamos os próximos desdobramentos da visita de Trump no Oriente Médio. Um outro adendo a ser feito antes da gente encerrar é a questão da China. Se a gente fala de Irã e Arábia Saudita, a China tem se colocado mais e mais como um player no Oriente Médio e como um broker, como um intermediador entre essas duas potências. A China, de fato, também assinou parcerias estratégicas de longa data com o Irã. O Irã se inseriu nos BRICS, por exemplo, e ainda acordos de cooperação estratégica de décadas, Irã entrando na Organização de Cooperação de Xangai e em uma série de organismos multilaterais liderados pela China.
A mediação entre Irã e Arábia Saudita feita pela China é já uma preocupação dos Estados Unidos de longo prazo, pelo menos desde o governo anterior, e Trump parece ir ao Oriente Médio também com isso em vista.